Bom dia, todo mundo. Bom, eu sou o André, trabalho aqui no AdSense. Vou fazer a apresentação hoje aqui para vocês. Vou falar basicamente sobre otimização, como melhorar os ganhos do AdSense, como sempre otimizar a conta de vocês, otimizar o site de vocês, para cada vez ganhar mais com AdSense. Então, eu vou falar sobre 3 pontos muito importantes na otimização, que são a implementação dos anúncios, o inventário dos anúncios, que é muito importante ter bastante anúncios disponíveis para aparecer no site. Que quanto mais anúncios, mais caro vai ser o site, basicamente. E o acompanhamento. É sempre importante vocês saberem o que precisa ser melhorado, como você pode melhorar, de forma a fazer as modificações corretas e ver o que deu certo no site de vocês. E assim você consegue usar os melhores formatos, usar as melhores cores, melhores posições. Então vamos começar com a implementação. Vou falar sobre cores. Acho que é uma coisa que quase todo mundo aqui conhece bem como usar as cores já. Sobre os melhores posicionamentos, os melhores tipos de anúncios e os formatos que trazem melhor resultado para vocês. Uma coisa muito importante é fazer que os usuários enxerguem os anúncios. Uma coisa que acontece muito na internet, os usuários acabam ignorando os banners, aquelas coisas piscando. Então é importante, primeira coisa, usar as cores do site. Pode parecer um contrassenso, mas se você usa as cores do site, você aumenta muito a chance do usuário ler o seu anúncio. Se você usa um fundo diferente ou uma cor muito chamativa, o usuário acaba ignorando o seu anúncio. Então, se você usa a cor do site, é uma navegação muito mais tranquila para ele. É uma coisa que se integra ao seu site, se integra ao layout do site. Então, a chance do usuário ler o anúncio e se interessar por aquele anúncio e, consequentemente, clicar no anúncio é maior. Mas uma coisa que sempre tem que se tomar cuidado é não fazer o anúncio parecer seu conteúdo. Que é uma experiência ruim para o usuário, que ele acha que ele está navegando dentro do seu site, mas na verdade ele está indo para o anunciante. É uma experiência ruim para ele e é uma experiência ruim para o usuário também, quer dizer, para o anunciante. Ele vai conseguir um cara que não está interessado no produto dele, ele está interessado em continuar navegando no site de vocês. Um outro recurso que a gente disponibiliza, muita gente não conhece, é a rotação de cores. Quando você gera o código aqui nessa tela, a última opção é usar múltiplas paletas. Com ela você pode escolher diversas paletas. Por exemplo, aqui eu escolhi umas que rotacionam a cor do anúncio. Então, o sistema automaticamente ele vai alternar entre essas paletas. O que acontece? O usuário ele não se acostuma com aquele layout do site. Então, uma hora o anúncio vai estar azul, outra hora ele fica verde. Então, ele acaba chamando a atenção dele e ele não se acostuma, ele não fica cego para o anúncio. Então ele continua sempre prestando atenção nesses anúncios, ele lê, se interessa e acaba clicando. Uma coisa que sempre acontece, quando a gente muda o formato ou muda as cores num site, logo nas primeiras semanas, o desempenho sobe muito e depois ele cai e se estabiliza. A rotação de cores ele ajuda a você manter esse pico, porque o usuário ele não se acostuma, é uma coisa sempre nova para ele, acaba chamando a atenção e ele continua prestando atenção nos anúncios, ele continua lendo e a taxa de cliques permanece alta. Tá. Então, além de usar as cores para os anúncios prestarem atenção nos anúncios, eles lerem os anúncios, é importante implementar nas posições que os usuários vão olhar, onde que eles direcionam a visão deles. Então eu trouxe aqui essa pesquisa feita, que ela mostra para onde que os usuários olham numa página. Então, quanto mais vermelho aqui, mais o usuário está olhando naquele ponto. E quanto mais para o azul, menos o usuário olha para lá. Então, o que a gente pode ver em todos esses exemplos, o usuário percorre a página formando um F. Então, ele lê ali a primeira linha, o primeiro parágrafo, desce um pouquinho verticalmente, lê mais um pouco do segundo parágrafo e percorre a página até o fim. Então, normalmente, ele está focado nos 2 primeiros parágrafos. Ele nem sempre lê o conteúdo até o final. Ele lê o comecinho
e daí percorre a página como um todo e vai para outro lugar. Então, posicionamentos muito bons para você colocar o anúncio aonde o usuário está olhando é sempre tentando pensar nesse F na sua página. Então, anúncios ali no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, ou ao longo aqui do corpo esquerdo do F. Então, alguns exemplos de editores que têm muito sucesso com blocos em cima desse F. Então, a gente pode ver ali aquele retângulo médio que ficaria no final da parte superior do F. Aqui também a gente tem um quadrado que fica entre o primeiro e o segundo parágrafo, que é onde o usuário sempre lê. E aqui também no topo do site, que seria também a primeira parte do F. Então, o desempenho costuma ser muito bom para essas posições. Outros lugares, além nesse F, que é onde o usuário está olhando, é colocar os anúncios aonde que vai agregar valor para o usuário. Então, por exemplo, quando você coloca um anúncio no final de um artigo, o usuário leu aquele artigo inteiro, ele está interessado naquilo, porque se ele leu até o final é porque é um assunto que está interessando a ele naquele momento. Então, quando ele termina de ler o artigo, os anúncios do AdSense, por serem relevantes, eles vão trazer alguns tópicos relacionados ao assunto que ele está lendo, e quando ele clica, vai trazer conteúdo adicional para ele. Então, é um serviço do anunciante, um produto que o anunciante está vendendo. Isso vai trazer um serviço a mais para o seu usuário. O seu usuário que está saindo do site, ele vai sair rentabilizando o seu site. E do lado dos anunciantes, ele vai conseguir um lead que está interessado no produto deles. E por isso, a taxa de vendas ou a taxa de conversão deles vai ser maior. Então, esses usuários que vêm do AdSense vão agradar bastante esse anunciante, ele aumenta o quanto ele gasta no site de vocês, quanto ele gasta com AdSense, isso aumenta, obviamente, a receita de vocês. Uma outra posição muito boa é na saída do site. Nesse exemplo aqui eu trouxe um site de cartões, o cara enviou um cartão, ele não tem muito mais o que fazer no site. Então, já que ele vai sair, dá a opção dele sair por um anúncio. Então, você coloca um bloco bem implementado ali do lado da notificação do cartão enviado. Pode ser também numa página de fotolog, por exemplo. O usuário fez o upload de uma foto, vai sair de lá, também dá a opção dele sair por um anúncio. Ou no jornal. O cara leu uma notícia, vai sair do jornal de qualquer forma, dá a opção também dele sair pelo anúncio. Então, cada site tem uma porta de saída. Vocês devem conhecer por onde que os usuários de vocês saem. Então, é um lugar bom de colocar um anúncio para ele sair pelo anúncio. Porque você aumenta a chance dele sair pelo anúncio do seu site. Uma outra posição de bastante resultado é na barra de navegação. Nesse exemplo aqui, usando um bloco de links, podia ser com um bloco de anúncios ou com uma caixa de pesquisa. O usuário ele lê a navegação do seu site. Se por acaso ele não encontrar o que ele está procurando, você não tiver o conteúdo que ele quer, ou ele já leu o conteúdo, ele quer mais alguma coisa, ele vê na sua navegação, não encontra, você fornece alguns links relacionados ao seu site. E também, mais uma vez, ele vai sair do seu site, mas ele vai sair através de um anúncio. Alguns posicionamentos que não dão muito certo, basicamente são aqueles que ficam para fora da página. Então, o usuário ele está no seu site, ele está olhando o seu conteúdo. A partir do momento que você coloca o anúncio para fora do conteúdo, para fora do layout da sua página, a chance dele ler é muito baixa, e a chance dele se interessar por um anúncio de texto é muito baixa também. Então, por exemplo, quando o anúncio fica lá em cima, ao lado do logo, o usuário, se ele lê aquilo, ele está lendo em primeiro lugar. Ele ainda nem leu qual é o seu conteúdo. Então, a chance dele clicar é baixa. Mas a maior chance mesmo é que ele nem leia aquilo. Ele já direciona o olhar para o seu conteúdo e desce. Então, um anúncio que você está exibindo, ninguém vai olhar, então não vai trazer retorno para você, não traz retorno para o usuário, não é uma boa posição. Da mesma forma, anúncio no rodapé da página, você tem aquele disclaimer ou dizendo contato, qualquer coisa assim, e abaixo disso você coloca o anúncio. Também, o usuário não tem por que continuar lendo a sua página depois que ela acabou. Você tem o seu cabeçalho, o seu rodapé, ali é o final da página. Você coloca um anúncio para baixo, não faz muito sentido para o usuário. Uma outra posição também, essa é bem comum, os anúncios que ficam para fora do layout da página. Você vê claramente onde que a página termina, e por falta de, não sei, na hora de criar o layout e ter pensado no anúncio, ou por não caber por algum motivo,
você acaba colocando o anúncio para fora do layout da página. Também é um lugar que o usuário não olha e o desempenho acaba sendo fraco. Então, às vezes, vale mais a pena, ao invés de colocar, por exemplo, um arranha-céu para fora da página, coloca um formato um pouco menor, mas dentro da página. O desempenho acaba sendo melhor. Por ele estar para dentro da página, ele está onde que o usuário vai olhar. Então, falando sobre os formatos, é sempre importante, além de você colocar o anúncio onde o usuário vai olhar, onde vai agregar valor para o usuário, você usar um formato que tenha um bom desempenho, um formato que atrai anunciantes. Então, basicamente, a regra é, se o formato é largo, ele vai ser melhor do que um formato estreito. Então, por exemplo, se você no seu site você tem um arranha-céu de 120 por 600, troca ele por 160 por 600. São 40 pixels a mais de largura, mas que fazem muita diferença. O espaço que você disponibiliza para o anunciante é maior, então a imagem que ele vai poder exibir vai ser maior, vai ser mais interessante para o anunciante, para o usuário é mais fácil de ler, por ser mais largo, é mais fácil você ler um texto num espaço largo do que no espaço estreito. Então o desempenho dele é melhor do que o do arranha-céu de 120. Da mesma forma, por exemplo, um banner. Se você tem um banner, você pode substituir ele tanto por um cabeçalho, que é aquele 728 por 90, ou por um retângulo médio de 300 por 250. Se for, por exemplo, um banner no final de um artigo, você substitui pelo retângulo. Se for um banner no topo da página, substitui por um cabeçalho. Além de você exibir mais anúncios, aumentar a chance do usuário se interessar por um desses anúncios, você vai aceitar imagens maiores, você vai atrair mais anunciantes para o seu site. Então a receita associada a esses blocos é muito maior do que um bloco menor como o banner. Então é sempre uma boa ideia substituir esses blocos por blocos maiores. Eu trouxe um exemplo aqui de um anúncio num arranha-céu e num retângulo médio. Então eu peguei o mesmo anúncio, o mesmo texto, para a gente comparar. Então você está acima do peso. No primeiro exemplo aqui de cima do arranha-céu, a gente tem 8 quebras de página no texto. Então é um texto muito difícil de você ler. O usuário lendo, é mais difícil dele compreender a mensagem do anunciante, o que o anunciante está vendendo, do que nesse anúncio de baixo, aqui, com o título amarelo. Aqui, em 2 linhas, a pessoa já leu o texto inteiro do anúncio, então a chance dele ler, entender e se interessar é muito maior. Comparando aí o retângulo com o banner, uma outra vantagem que ele tem, os anúncios estão dispostos verticalmente, então é um em cima do outro, enquanto que no banner é um do lado do outro. A leitura normal, nossa, é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, quando os anúncios estão de cima para baixo, é muito mais fácil do usuário ler do que um anúncio do lado do outro. Então, sempre, se você der preferência por esses blocos, o ganho é muito maior. Assim, tem casos que a gente troca o banner pelo retângulo médio, e a receita nessas páginas mais do que dobra. Assim, é fantástico. O 300 por 250 é muito bom. Sempre que couber na página, vocês deviam usar. Pergunta. O que é melhor? É o 300 por 250 ou o 338 por 280? O 300 por 250. Por quê? Quando você aceita vídeo e imagem, esse é um formato que ele tem maior inventário de anúncios. Os anunciantes, quando eles formam as peças deles, eles sempre fazem para esse formato. Tá? Então ele tem um inventário muito maior, você vai exibir mais imagem, mais texto, vai ter mais gente concorrendo no seu leilão. Então é sempre bom preferir esse anúncio aqui. Tá? Pela nossa experiência, quando compara lado a lado os dois, o 300 por 250 tem uma performance melhor do que o 336 por 280, acho que é isso. Tá? Então, continuando aqui sobre os formatos, como eu disse, quanto maior o formato, mais o anunciante vai se interessar pelo seu site, mais mídias vão caber nesse formato. Então, você usando os retângulos, o 200 por 200, o quadrado médio, você vai conseguir exibir anúncios de imagem, anúncios de vídeo. Então, com isso você vai trazer nossos grandes anunciantes, as grandes marcas que anunciam com a gente, que investem nos anúncios online, eles sempre procuram usar as mesmas peças que eles usam em revistas, na televisão. Então, eles têm imagem, eles têm vídeo. Eles precisam desses formatos maiores. Então, quanto mais formatos maiores você tem no seu site, mais desses anunciantes grandes você atrai,
mais anunciantes médios que também tenham imagens, então você aumenta muito o número de anúncios que aparecem na sua página. Isso, claro, quanto mais anúncio, mais receita vai ter para vocês também. Mas não basta você, claro, exibir só os formatos grandes. Uma coisa que muita gente não aceita ainda é imagens ou anúncios de vídeo. Então é importante você sempre habilitar os seus formatos para exibir anúncios de texto, anúncios de imagem, porque você vê anúncio de vídeo, anúncio de flash, vem os Gadget Ads, vocês devem ter visto que a gente lançou recentemente. Então, quanto mais mídia você aceita, quanto mais espaço você dá para os anunciantes, mais anunciantes vão aparecer para anunciar no site de vocês. Quanto mais anunciantes anunciam no site de vocês, mais gente vai ter para competir no leilão. Então, vocês imaginam, o que acontece quando você tem um leilão com muita gente? O valor que eles acabam pagando para aparecer vai ser maior. Para explicar um pouquinho melhor como funciona o leilão, acho que é uma coisa meio misteriosa para a maioria das pessoas. Eu fiz um exemplo aqui com 5 anúncios. Então, a gente tem um leilão imaginário com 5 anúncios, cada um deles com CPC, que vai desde muito alto, alto, médio, baixo, e o índice de qualidade também, alto, médio, baixo. O máximo CPC é aquele valor que o anunciante está disposto a pagar para aparecer no site de vocês, o quanto ele está disposto a pagar por cada clique que ele vai ter no site de vocês. O índice de qualidade a gente pode entender como uma combinação da taxa de cliques que esse anúncio tem com a relevância que ele vai ter para a página de vocês. Então, quanto maior a relevância, quanto maior a taxa de cliques que ele tem, maior é o índice de qualidade. Então, usando esses dois fatores, o CPC máximo e o índice de qualidade, a gente consegue determinar qual que é o potencial de receita desses anúncios no site de cada um de vocês. Então, para cada site vai mudar essa classificação porque muda o índice de qualidade, basicamente. Então, a gente tem o potencial de receita, por exemplo, aquele anúncio vermelho que tem um índice de qualidade muito alto e um CPC médio, o potencial de receita dele é alto, porque ele tem muitos cliques com um CPC razoável. Por outro lado, o segundo colocado, ele que tem um potencial de receita alto, ele tem um índice de qualidade médio, mas como ele tem um CPC alto, ele acaba tendo um potencial de receita bom para vocês também. Então a gente ranqueia esses anúncios de acordo com o potencial de receita. Quanto maior o potencial de receita, mais acima ele aparece. Aquele anúncio roxo maior, ele representa um anúncio direcionado para o site de vocês. Então, como nesse caso o CPM dele estava no nível médio, a receita associada dele não valeria a pena substituir esses 4 anúncios por um anúncio direcionado para o site. Então esse cara não vai aparecer nesse momento. Se, por exemplo, esse anúncio estivesse pagando muito e a receita associada a ele fosse muito alta, sendo que ela fosse maior do que a daqueles 4 anúncios que iriam aparecer, então a receita desses 4 anúncios passou a ser menor do que a receita associada ao anúncio direcionado para o site de vocês. Então quem vai aparecer vai ser só esse anúncio sozinho. Por quê? Porque o que você vai ganhar exibindo uma vez ele é maior do que você exibir aqueles 4 anúncios de uma vez. Então o que acontece? Quanto mais anúncios vocês permitirem que apareçam no site, mais gente vai ter no leilão. Se tiver mais gente no leilão, a chance de ter mais anúncios relacionados ao conteúdo de vocês aumenta, a chance de ter mais anunciantes querendo pagar um CPC alto no site de vocês aumenta. Então você tem muita gente competindo para aparecer no site de vocês. Quando você tem um leilão com muita gente, o valor do produto final vai aumentar. Então, quanto mais gente vocês têm no leilão, maior vai ser a receita gerada, maior vai ser o CPM dos blocos de anúncios do seu site. Quando você fala mais anúncios no site, seriam mais blocos de anúncios na mesma página ou no site como um todo? Eu li que se você tiver mais blocos de anúncios na mesma página, você acaba afetando o leilão negativamente. Então, Não sei se todo mundo ouviu, ele perguntou se eu estou falando para ter mais blocos de anúncio, para conseguir caberem mais anúncios na página, ou, na verdade, o que eu estou dizendo é você ter um maior inventário de anúncios que poderia vir a aparecer na sua página. Então, imagina, por trás do seu site, você tem aquele monte de anúncios que estão competindo para aparecer no seu site. Tá? Então, é esse inventário de anúncios que podem aparecer que é bom você aumentar. Quando você aumenta muito o número de anúncios na página, isso depende muito de site para site. Então, vamos imaginar que você tem uma página com um scroll pequeno. Então,
muitas vezes não vale a pena você colocar muitos anúncios nela, porque é uma experiência ruim para o usuário. Ele entra para ver o seu conteúdo e acaba vendo só anúncio. Então, o número de anúncios varia caso a caso. O que sempre é bom, independente do caso, é você conseguir exibir muitos anúncios na sua página. Assim, eu digo, não em número que vai aparecer, mas no número de anúncios que estão concorrendo no seu leilão. Esse tipo de anúncio. Porque eles têm mais anúncios por trás. Exatamente. Exatamente. Então você coloca um inventário, você aumenta o inventário de anúncios contextuais, melhorando o conteúdo, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo. Eu vou mostrar mais um pouco para frente como aumentar esse inventário. Aceitando imagem, então você incorpora todo o inventário de anúncios de imagem, e incorpora o inventário de anúncios de vídeo, de flash. Então é dessa forma que você aumenta o número de anúncios que podem aparecer no seu site. Tá? Então é basicamente isso de implementação, que você sempre tem que ter em mente. Colocar os anúncios aonde o usuário vai olhar, em posições que o usuário vai enxergar o anúncio, colocar ele com cores que mesclem o anúncio no seu site, sem que pareça com o seu site, mas de forma que o usuário se sinta atraído a ler os anúncios, e aceitar todos os tipos de anúncio usando os nossos melhores formatos. Sempre com o seu 300 por 250, aceitando imagem, vídeo. 300 por 250. Chama retângulo médio. Tá? Então, continuando aqui com o inventário de anúncios, esclarecendo um pouquinho mais a dúvida do colega ali do lado, uma coisa muito importante é que muitos anúncios possam aparecer na página de vocês. Então, eu vou falar como que a gente vai aumentar o inventário de anúncios contextuais e como aumentar o inventário de anúncios direcionados para o site de vocês. Então, começando pelos contextuais, a primeira e mais fácil medida que a gente pode tomar é limpar o filtro. O filtro de anúncios concorrentes, ele é alvo de muitos boatos ou muitas teorias que você consegue filtrar anúncios que pagam pouco e assim aumenta o CPC. Então, o que a gente sempre recomenda é que você filtre aqueles anúncios que você não quer que apareça no seu site por ser principalmente um concorrente de vocês ou um anúncio que, por algum motivo, não vai agregar valor ao seu usuário. Quando você filtra um anúncio que está aparecendo, assim, se ele está aparecendo no site de vocês, é porque ele é um dos anúncios que mais podem trazer dinheiro para vocês. Então, a receita associada a eles, dentro do leilão, naquele momento, é a maior para vocês. Então, se você filtra um anúncio que está aparecendo, basicamente, você está mostrando um outro anúncio que tem uma receita associada menor do que aquele que você tirou. Se vocês pensarem, para a gente não vale a pena mostrar um anúncio que traga pouca receita. Para a gente é interessante também mostrar um anúncio que tem uma receita boa para vocês. Então, quando esse anúncio, a receita associada a ele baixa, se a gente percebe que a nossa previsão de receita foi estimada acima da realidade, a gente, por conta própria, a gente tira esse anúncio. O sistema está desenhado para isso. Então, o ideal é sempre manter poucos anúncios no filtro, se possível nenhum, mas tendo em mente que é um filtro para anúncios concorrentes. Se você filtra aquele anúncio que está aparecendo, você está restringindo o inventário de anúncios no seu leilão. Com menos gente no leilão, mais barato acaba sendo o seu site. Uma outra coisa também, já falei nisso, aceitar texto e imagem. Os anúncios de imagem, eles não são só direcionados para o site, tem muitos anúncios de imagem que são contextuais também. E da mesma maneira, como eu mostrei naquele esqueminha do leilão, o anúncio de imagem, ele pega o bloco como um todo. Então, para ele pegar o bloco como um todo, a receita associada a ele, por exemplo, num bloco de 4 anúncios, a receita associada a ele tem que ser maior do que aqueles 4 anúncios juntos. Num banner, a receita associada a ele tem que ser maior que os 2 anúncios do banner. Então, eles têm um potencial de receita muito alto. É sempre bom aceitar esse tipo de anúncio. Uma coisa importante, é uma dúvida que sempre chega para a gente, se vale a pena aceitar em um bloco só texto e em um bloco só imagem. Isso também não vale a pena, porque é a mesma história do leilão. Quando você restringe só texto ou só imagem, você faz um leilão com pouca gente. Você deixa de um lado só a imagem e a imagem concorre entre si. De outro lado você deixa só o texto e o texto concorre entre si. Se você junta os dois em um bloco, concorre texto e concorre imagem. Então você tem muito mais gente no leilão,
aí o que acontece? O valor que eles vão pagar para aparecer no site de vocês vai ser maior. Então, sempre ideal naquela linhazinha Google Ad Type, deixar Text Image. A melhor opção é a opção que vai trazer uma maior receita para vocês. E além disso, uma coisa que vocês entendem mais do que a gente, adicionar conteúdo relevante, conteúdo interessante. Uma coisa que acontece muito são páginas para pegar gente perdida no Google. Então o cara está procurando foto da Sheila Mello pelada. Aí o cara cria uma página e eu não tenho foto da Sheila Mello pelada. Aí o cara cai lá. E isso não é interessante para o usuário, não é interessante para o anunciante. Nenhum anunciante quer aparecer numa página dessas. Então, é sempre interessante você criar um conteúdo relevante. Por exemplo, essa matéria que eu trouxe tem depoimentos, tem vídeo. É um artigo que o editor escreveu, um artigo interessante que vai atrair os usuários. E para uma página como essa, com um conteúdo profundo, os anunciantes eles vão querer associar a marca deles, eles vão querer exibir os produtos dele numa página como essa. Você diz taxa de cliques? A taxa de cliques varia muito de site para site. Tem sites que uma taxa de clique boa é 1%, tem sites que a taxa de clique boa é meio, tem sites que uma boa é 4%. Varia muito do tipo de site, do layout do site, de qual é o assunto tratado no site. Então, assim, varia muito caso a caso, não tem um número fechado. Assim, a partir desse número é bom. Tá? Então, esses 3 passos assim, são super simples e o potencial de receita deles para aumentar a receita, isso vai aumentar o VCPM que vocês veem no relatório. O potencial que isso tem, esses três passos, tem um potencial muito grande de aumentar a receita dos anúncios contextuais. Sobre os anúncios direcionados por site, primeiro eu queria falar do potencial de receita deles. Isso aqui é um gráfico real, tá, de um editor do AdSense. Em azul, ele tem a receita dos anúncios contextuais. Em verde, os anúncios direcionados para o site. Então, vocês podem ver que, em muitos momentos, a receita desse editor é maior vinda dos anúncios direcionados para o site. Então, os anúncios direcionados para o site eles podem trazer muita receita para vocês. Tá? Os anúncios direcionados para o site, não sei se todo mundo sabe, a maioria deles são em imagem. Quando ele é em texto, ele é o texto que pega o bloco inteiro, são aqueles textos expandidos. São os anúncios de vídeo, os anúncios de flash, anúncios gadget. Então, eles têm muita receita associada a eles, o potencial é enorme. Como vocês fazem para aumentar o número de anunciantes que vão direcionar a campanha para vocês? Primeira coisa e mais importante, aceitar texto e imagem, porque como eu disse, as grandes empresas que anunciam pesado com a gente, eles pegam as campanhas que eles já têm nas mídias impressas, televisão, e põem na internet. Então eles têm muita imagem, muito texto, e eles querem mostrar a marca deles, eles querem pegar o espaço todo e ter uma boa exibição da marca. Então é muito importante aceitar texto e imagem. Usar os formatos largos também, por quê? Se eles têm anúncio de imagem, anúncio de vídeo, eles têm que caber no formato. Então, 300 por 250 é o que aceita todos os tipos, o 200 por 200 também aceita todos os tipos de anúncios, o banner aceita imagem, o cabeçalho aceita imagem, aceita vídeo, aceita gadget. Então, quanto maior o formato, mais anunciantes vocês atraem para os seus sites. E um outro recurso que a gente disponibiliza, que os anunciantes gostam muito, são os critérios segmentáveis. Então, vocês conhecem os critérios da conta de vocês, vocês podem liberar esses critérios para os anunciantes direcionar a campanha diretamente para um posicionamento ou para uma seção do site de vocês. Então, por exemplo, essa aqui é a tela que o anunciante vê quando ele cria a campanha. Aqui ele vem e ele escolhe a categoria de site que ele quer direcionar a campanha. Por exemplo, eu peguei notícias aqui. Então, com as notícias, o que o anunciante vai ver? Por exemplo, ele vê todas as editorias do Estadão. Então, se ele quer direcionar uma campanha só para os esportes do Estadão, ele consegue, ele não precisa direcionar para o jornal inteiro.
ele vê também aqui todas as seções do Fuxico, Estrelando, então ele consegue direcionar, além do site que ele quer, para o público que ele quer ou para o assunto que ele está interessado. Então, se um anunciante ele não quer direcionar uma campanha para um site inteiro, por diversos motivos que ele possa ter, ele consegue mandar a campanha só para aquela parte que ele quer. Ou, por exemplo, se você tem alguns blocos que ficam acima da quebra da página, o anunciante consegue direcionar a campanha dele só para esses blocos, para ele ter uma maior visibilidade. Então é um outro recurso que aumenta bastante o inventário de anúncios direcionados para o site. Então, basicamente, para aumentar o inventário de anúncios, com 6 medidas, você consegue ter um retorno monetário muito grande. São aceitar texto e imagem, limpar o filtro, conteúdo relevante, que é o que vocês mais sabem fazer, eu acredito. Aceitar texto e imagem também direcionado para o site, usar os formatos grandes e segmentar os critérios de vocês. Desculpa? Limpar o filtro é aquilo que eu expliquei, de você sempre procurar manter só os seus concorrentes no filtro, e não você filtrar, aparecer um anúncio no seu site, você vai, eu acho que isso aqui não deve ser muito bom, e vai lá e filtra. Sabe, você manter o filtro limpo quer dizer você manter só aquilo que é realmente essencial de você filtrar. Tá? Porque se você filtrar muitos anúncios, você acaba restringindo o número de pessoas que podem participar do seu leilão. Então, eu falei para vocês aqui como melhorar a implementação dos anúncios, como aumentar o inventário de anúncios. Isso basicamente vai melhorar o CTR ou ECPM de vocês. Mas uma coisa que é muito importante também é acompanhar as modificações que vocês fizeram no site, ver o que deu certo, o que não deu. Tem coisas que num site funcionam, outro site não funcionam. E como acompanhar os relatórios para vocês identificarem onde estão as oportunidades de otimização, o que vocês podem melhorar ainda. Então, primeira coisa, eu vou falar sobre critério. Uma coisa que é muito comum é a falta de organização dos critérios. Os critérios não são simples de se usar. Você pode criar qualquer coisa, o que você quiser, e muitas vezes, com o passar do tempo, você vai criando critérios e você não sabe o que aconteceu com um critério antigo e ele fica lá perdido, aí você acha que está monitorando uma coisa e acaba não monitorando, então é muito fácil de se perder com os critérios. Então, uma coisa que a gente costuma fazer aqui é tentar organizar bem os critérios e acompanhar todas as páginas do site. Então, se você imaginar o seu site como se ele fosse um supermercado, como que funciona? Você precisa saber qual que é a seção que dá mais dinheiro para você. É a seção de bebidas, é a seção de produtos de limpeza, a seção de alimentos, de eletrônicos, o que vende mais, o que os produtos são mais caros, mesmo vendendo menos dá mais dinheiro. Então, de onde que vem a sua receita? Sabendo isso, de onde que está vindo a receita, dentro de cada seção, aonde que é melhor você colocar um produto? Você coloca os seus produtos mais caros na prateleira do meio, na prateleira de baixo, na prateleira de cima, onde que o usuário vai pegar o produto, vai comprar. Além disso, qual que é o produto que dá mais dinheiro? É um pimentão vermelho, é um pepino, é um pimentão verde? Então, você sabendo tudo isso, você consegue acompanhar qualquer coisa que está acontecendo dentro do supermercado. No site é a mesma coisa. Se você souber o que acontece em cada uma das suas seções, você sabe exatamente o que você precisa mudar. Você precisa tirar o cabeçalho de baixo, colocar para cima, colocar o arranha-céu para a direita, para a esquerda. Então você consegue saber de onde que vem sua receita, você consegue ver o que você pode melhorar. Então eu peguei um site aqui como exemplo. A primeira coisa é separar as seções do site. Normalmente as seções do site estão todas escritas ali na barra de navegação, então você pega cada uma das seções e cria um critério para elas. Então aqui você tem uns 8, 10 critérios para cada uma das seções. Então, com esses critérios, você vai conseguir comparar o desempenho de cada uma das seções. Qual a seção que tem um CTR mais alto, qual é a seção que tem um ECPM mais alto, ou qual a seção que está tendo mais visitações, menos visitações. Depois de ter os critérios para as seções, você cria um critério para cada formato que você usa no seu site. Então, abri aqui algumas seções. Em azul, a gente tem o botão, então você cria um critério para o botão. Em amarelo, o meio banner, cria um critério para o meio banner. Em verde, o cabeçalho. Em laranja, aqui, o arranha-céu. Então, você cria um critério para cada formato. Com esses critérios, você vai conseguir comparar, por exemplo, o que dá mais dinheiro no site. É o arranha-céu ou é o cabeçalho? Ou é o botão que fica ali em cima na navegação? O que é melhor para vocês? Ou, por exemplo, o meio banner ali, ele está dando
um resultado bom ou não? Se você substituir ele por um retângulo médio ou por um banner inteiro, vai aumentar a sua receita? Então, se você tendo esses critérios, é muito mais fácil de você otimizar e de você acompanhar as mudanças. Depois que você criou esses critérios, o último passo é criar um critério que mescle a seção e o formato, porque aí você consegue identificar especificamente cada um dos seus blocos. Então, por exemplo, aqui na seção de automobilismo, você cria um critério automobilismo arranha-céu, automobilismo botão, automobilismo cabeçalho. Então, com isso, você pode fazer duas coisas muito interessantes. Primeiro, comparar especificamente nessa página o que dá mais dinheiro. Qual é o bloco que está trazendo mais receita? Ou, por outro lado, comparar em duas seções diferentes. Pode ter uma seção de fotos de carros, por exemplo, que o arranha-céu funciona muito bem. Mas numa página dessa de notícia, o arranha-céu não funciona bem, mas o cabeçalho funciona bem. Então, você sabe que, dependendo de cada seção, você pode usar um layout diferente para os anúncios e ter um desempenho otimizado para todas as suas seções, e não ter um template padrão para todas, e ele funciona médio para o site, mas ele poderia se você mudar um pouquinho em cada seção, ele poderia funcionar melhor. Então, dessa forma, a gente tem 3 classes de critério. Tem um critério de seção, um critério para formato e um critério específico para cada posicionamento. Como que a gente usa isso? Isso aqui é a tela de criar critério, criar o código, todo mundo conhece, acredito. Então, na parte de seleção de critérios, você precisa selecionar só 3 critérios para acompanhar qualquer coisa no seu site. Nesse caso, eu estou gerando um código para o cabeçalho do automobilismo. Então, os critérios que eu vou selecionar são automobilismo, porque é onde que eu vou implementar, cabeçalho, porque é o formato, e automobilismo cabeçalho, que é a mistura desses 2 critérios. Então, o código ele vai ficar com 3 critérios. Ele aceita até 5, então você precisa só de 3. Se você quiser fazer um teste ou qualquer coisa depois, você ainda tem mais 2 espacinhos para usar. Implementando isso no seu site inteiro, você consegue gerar relatórios, por exemplo, você consegue ver qual é a seção que está te dando mais dinheiro, ou qual é a seção que está te dando mais visitas. Dentro de cada seção, qual que é o formato na seção que está dando mais receita. Por exemplo, isso aqui é um exemplo, eu criei. Aqui no automobilismo, vamos supor que o cabeçalho está te dando bastante receita, depois seguido do botão, e o arranha-céu está dando pouquinho. Então, de repente, vale a pena, tira o arranha-céu e tenta trocar o botão por um formato maior. Então, você consegue ver aonde que você pode melhorar. Por outro lado, aqui no site como um todo, a comparação de formatos. Você vê que o cabeçalho no site teria um desempenho melhor, e o meio banner um desempenho um pouco inferior. Então, você consegue saber que formato que eu mudo primeiro, aonde que eu direciono meus esforços. Então, você pega o que está dando menos receita e vê o que você pode mexer nele. Então, com isso, você acompanha todos os aspectos da sua conta, consegue saber aonde você vai fazer as suas modificações. Um outro recurso que eu falei agora há pouco dos critérios são os critérios segmentáveis. Então, o que isso pode trazer de bom para vocês? Imagina que vocês têm um site de esportes e um anunciante querendo vender raquete de tênis. Se ele direcionar uma campanha para o site de vocês, ele vai atingir todo o público e não vai atingir só as pessoas que estão interessadas em tênis, que são quem vai comprar uma raquete de tênis. Então, o que pode acontecer? Ele anuncia no seu site, o desempenho é fraco, e ele não volta a anunciar porque ele acha que é culpa do seu site, o desempenho ter sido fraco. Ou ele simplesmente não anuncia porque ele não vai conseguir atingir o público que ele quer. Se você criar critérios segmentáveis, você consegue separar cada uma das seções do seu site. Separar a seção que fala de Fórmula 1, a seção que fala de tênis e assim por diante. Com os critérios segmentáveis, o anunciante vai conseguir escolher só a seção de tênis. Então ele vai atingir só as pessoas interessadas em tênis, que provavelmente jogam tênis e poderão comprar uma raquete de tênis. Assim, o desempenho dele provavelmente vai ser bom, o que é bom para vocês. E no futuro ele pode voltar a criar campanhas para vocês, ou criar de repente uma campanha até para o site inteiro, para divulgar a marca, coisa assim. Então é uma coisa que agrega muito valor para os anunciantes, é uma coisa que eles procuram. E é super simples de fazer. A partir do momento que você já tem os critérios criados, é só criar a segmentação. Você vem na tela de critérios, de gerenciamento de critérios. Por exemplo, clica aqui em editar configurações do critério de tênis. Se você checar essa caixinha aqui, segmentação, tem esse Vzinho aqui, você cria um critério segmentável. Então, ele vai aparecer para o anunciante com aquele nome, o seu site.com.br, notícias de tênis, que é o nome que você dá,
E aonde que aparece o anúncio, por exemplo? Coloquei na direita e superior na página. Então o anunciante ele sabe aonde vai aparecer o anúncio dele, como que ele vai aparecer em cima, embaixo da página, e ele sabe em que tipo de, qual é o público que está lá. Nesse caso, pessoas interessadas em tênis. Então, é muito interessante para, mais uma vez, aumentar o inventário, como eu disse naquela outra sessão. Eu tenho que fazer isso para cada um dos critérios. Eu criei critérios quando eu estava criando o anúncio, tem uma opção, criar critério. Ele faz uma caixinha só, eu ponho o nome do critério e ele criou. Aí eu tenho que editar cada um deles. Então, se você usar esse método de criar critérios, um para sessão, um para formato e um misturando os dois, pela minha experiência, assim, o que eu acho que funcionaria melhor, que seria de fácil criação, é criar um critério só para sessões. Por quê? Primeiro que as sessões estariam em todos os blocos do seu site, então todos os blocos vão estar segmentados. E é uma coisa que vai interessar para o anunciante. Por exemplo, se o cara quer só tênis, ele vai conseguir só tênis. Então você não precisa criar para todos os seus critérios. O que eu digo é, eu tenho que entrar em cada um dos critérios para autorizar cada um dos critérios. Exato, exato. Crio ele antes, depois eu vou lá e edito cada um deles, dos que eu quero permitir. Exatamente, exatamente. E daí você vai permitir que ele segmente a campanha por critério e você vai poder colocar até nessa tela, você pode colocar uma descrição do critério, você coloca o nome para ele, né, e aonde estão os anúncios. Então por isso você tem que entrar em um a um. Tem API para criar critério já? Eu não conheço. Não conheço. Talvez tenha, mas eu não conheço. Tá? Uma outra vantagem dos critérios, e uma coisa muito importante, isso aqui eu acho que pouca gente conhece, é que com os critérios você consegue saber qual que é o CTR associado a um bloco de anúncio e qual que é o ECPM associado a um bloco de anúncio. Então, nesse exemplo de página com 2 blocos, a gente tem um lá em cima no logo, aquela posição que não é muito boa, e um no final do artigo, que é uma posição que traz bastante receita normalmente. Então, o que acontece? O CTR lá em cima é menor dentro dessa página, e o ECPM dos anúncios nesse bloco é maior. No critério 2, o CTR é maior, porque ele está numa posição otimizada, mas o CPM dos anúncios é menor. Por que o CPM dos anúncios em cima é maior? Normalmente, os blocos mais para cima na página aparecem em primeiro lugar no código-fonte, certo? Quando o anúncio aparece, quer dizer, quando o bloco de anúncio aparece em primeiro no código-fonte, ele vai pegar os primeiros colocados do leilão. Os primeiros colocados do leilão são aqueles anúncios que têm o maior potencial de receita. Então, nesse caso, os 2 anúncios com maior potencial de receita estão lá em cima. E pouca gente vai clicar lá. No retângulo médio, os anúncios vão aparecer a partir do terceiro. Vai ser o terceiro, quarto, quinto e sexto. Então, o que acontece? Tem 2 anúncios que têm um potencial de receita interessante que estão sendo praticamente perdidos. Eles estão lá em cima e ninguém vai clicar neles. Isso, nesse caso, seria embaixo. Mas então, o que você faz num caso como esse? Assim, eu peguei um layout bem simples. Uma coisa que provavelmente faria vocês ganharem mais seria simplesmente tirar o anúncio de cima. Só o fato de você tirar aquele anúncio que traz pouca receita, você joga aqueles 2 primeiros anúncios aqui para baixo, aumenta o CPM dos anúncios desse bloco, e com o CTR maior, a receita acaba sendo maior. Claro que numa página mais elaborada, você podia simplesmente tirar o anúncio lá de cima e colocar numa outra posição, embaixo da navegação, ou aqui ao lado da notícia. Então, o que isso mostra? Se você souber qual que é o CTR, o ECPM de cada um dos blocos de anúncios, você consegue saber aonde você troca, o que você pode tirar, qual anúncio você deve priorizar. Assim, normalmente, vocês têm que preferir manter o anúncio de melhor CTR em primeiro lugar no código-fonte da página, porque se ele tem o melhor CTR, o ideal é que os melhores anúncios estejam nesse bloco, porque os usuários estão clicando bastante lá, que eles cliquem nos melhores anúncios, nos anúncios que têm maior potencial de receita para vocês. Muitas vezes, tirando um bloco de anúncio, a receita aumenta. Mesmo você perdendo alguns cliques, a receita acaba aumentando. Falar um pouco das métricas. Então, esse aqui é o relatório, todo mundo conhece o relatório. O que o relatório traz? Ele vai trazer as impressões de página, informações sobre cliques e informação sobre CPM. Então, como que você decide o que otimizar com base no relatório?
As impressões de página, assim, é uma coisa, eu imagino que pouca gente tenta otimizar, assim, com vista no AdSense. Claro, pensando no site de vocês, vocês sempre tentam aumentar as impressões, mas pensando no AdSense, como que aumenta? Assim, na verdade é bem simples. A primeira coisa, aumentar a cobertura. Se tem meia dúzia de páginas sem anúncio, ou se tem alguma seção que você não colocou anúncio ainda, coloca. Só para colocar, só o simples fato de colocar anúncio, você vai ter mais clique, vai ter mais receita. É a otimização mais simples que tem, mais fácil, a receita mais fácil é aumentando a cobertura. Algumas outras formas aí de aumentar a visitação como um todo do site, ser usando o Google News, cadastra, se você tem um site com notícias, artigos de novidades, coisas assim, cadastra no Google News, muita gente vai receber por e-mail os alertas, na página do Google News seu site pode aparecer com destaque, então você aumenta bastante a visitação. Usa o Google Sitemaps, facilita a indexação do seu site, o site fica mais amigável para o Google, facilita ele ser encontrado pelos usuários buscando pelo Google. O Google AdWords, se você tem algum serviço ou se você simplesmente quer divulgar o seu site, cria uma campanha, ele se adapta a qualquer orçamento, você consegue também com isso trazer usuários do Google de buscas que de repente seu site não aparece ou seu site não aparece numa posição tão boa, você consegue trazer mais usuários para dentro do seu site. Com relação ao cliques, eu juntei aqui cliques e CTR, a mesma informação. Como que você melhora esses dois aspectos? Primeiro, usa formatos que costumam ter um desempenho melhor. Formatos largos costumam ter um desempenho melhor para aquela história do usuário ser mais fácil dele ler o anúncio fica com menos quebras de linha, mais fácil dele ler, mais fácil dele se interessar e mais fácil dele clicar. Usar posições otimizadas naquele F ou no final de um artigo, na saída do site. E usar as cores do site, integrar o anúncio no layout do site, tirar as bordas, fazer com que ele fique, que o usuário se interesse por ler por esse anúncio. E com relação ao CPM da página, tirar os anúncios do filtro, aumentar o número de mídias que você aceita e melhorar os formatos. Você vai aceitar mais anúncios, vai ter um maior inventário de anúncios, o valor do seu site vai ser maior. Tá? Uma coisa que acho que todos vocês gostam muito de calcular e sempre se perguntam por que não tem no nosso relatório é o CPC. Por que o CPC está baixo ou por que eu não consigo ver o CPC no meu relatório? Então, assim, basicamente, cada anunciante paga um CPC e um anúncio com CPC alto não quer dizer que a receita dele para você vai ser alta. Quando você calcula à mão no relatório, pegar ali, dividir os ganhos pelos cliques e ver qual que é o CPC, isso primeiro dá errado, porque cada anunciante paga um CPC, pode ter um que está pagando $1, outro está pagando 10 centavos, e você vai calcular a média. Você calcula a média. Ele não é importante na sua otimização, por quê? Porque o CPC, o anunciante que determina. Então, tem um valor máximo que ele quer pagar. O que você consegue mudar é o eCPM. É ligeiramente associado, mas é o que está na sua mão, é o eCPM e o CTR. Então, eu fiz um exemplo aqui para vocês verem por que o CPC não é uma métrica boa de se olhar. É melhor você olhar o CTR e olhar o eCPM. Trouxe aqui 3 anúncios, também uma simulação de leilão. O primeiro anúncio tem um índice de qualidade melhor, mais um CPC menor. Então, ele vai pagar 37 centavos pelo clique, e o outro anúncio vai pagar 39 centavos pelo clique. Como ele tem um índice de qualidade melhor, o que acontece? O CTR dele provavelmente é melhor. Então, por exemplo, ele tem um CTR de 3%. A receita dele a cada 1.000 impressões vai ser de $11,10, pagando 37 centavos pelo clique. O outro anúncio, que tem um índice de qualidade menor, ele provavelmente tem um CTR menor. Mesmo tendo um CPC maior, a receita associada a ele a cada 1.000 impressões vai ser de $4,80. Então, mesmo ele tendo um CPC maior, a receita que ele traz para você é menor. Então, o que é melhor você melhorar? O que você deveria melhorar nesse caso? Tenta aumentar o CPC do seu site, porque aumentando o CPC não importa tanto quanto ele está pagando, importa que as pessoas estão clicando mais, estão se interessando mais pelo anúncio, a receita vai aumentar. Então, o que importa, no final das contas, é o quanto que o anúncio está trazendo de receita para você, e não quanto ele está pagando por um clique. Se tiver um cara pagando $10 por clique, mas ninguém clica, não tem problema ele estar pagando 10, você não está ganhando nada com isso. Mas se tiver um que está pagando $1 e todo mundo clica,
ele está trazendo muito mais receita para você, então é muito mais interessante. Então, quais são os passos para otimizar? Como que eu acredito que vocês deveriam fazer para otimizar o site? Primeiro, olhe os critérios, vê o que pode melhorar, aonde o desempenho está inferior em relação ao site. Você decide qual métrica você vai aumentar. Você quer aumentar o CTR, você quer aumentar o ECPM, você quer aumentar as impressões. Decide o que aumentar, foca em algum dos pontos que a gente comentou aqui e faz a modificação. Modificou, cria um critério para acompanhar essa modificação, faz teste. Deixa uma semana, modifica uma coisa, deixa uma semana com o critério monitorando e depois compara o que aconteceu. Só assim você vai saber o que dá certo, o que não dá certo e você vai conseguir melhorar o desempenho de cada seção do seu site, aumentando a receita como um todo que vocês ganham com AdSense. Tá bom? Vou chamar agora a Kika. A Kika ela é uma das nossas gerentes de vendas, ela trabalha com nossos maiores anunciantes. Ela vai falar um pouquinho sobre a visão dos anunciantes da rede de conteúdo do Google. Tá bom? E eu acho assim, o principal é otimizar a cobertura. Então, uma vez que você usa a rede de conteúdo, você tem o potencial de atingir usuários que não estão navegando nos grandes portais, que estão navegando nos sites segmentados, no caso, né, de vocês, e você otimiza a cobertura. Ao invés de você atingir 1 milhão de pessoas, você consegue atingir 1,5 milhão de pessoas com um custo muito competitivo se comparado com os grandes portais. Então, acho que assim, do ponto de vista do anunciante, acho que esse é um maior benefício. Outro ponto importante é que hoje em dia na internet você tem muitos sites, então milhares, cada vez mais sites. E fica difícil você conseguir achar todos esses sites, aí falando uma visão de agência mesmo. Você, por exemplo, tem um anunciante de carro, você tem os principais players, mas você também tem N sites focados nesses temas que estão na rede e que ninguém está aproveitando. Então, quando você usa a rede de conteúdo, essa é uma forma de você conseguir encontrar esses sites segmentados que vão falar diretamente com o seu target, com o seu público, de uma forma fácil, porque você não tem que negociar com 100 sites diferentes, você faz uma negociação só, com CPM bastante competitivo. Então, aí acho que entra o caso também não só da cobertura, mas da segmentação. Você vai e atinge exatamente o seu target, onde ele está navegando. Isso é mais importante. Então, acho que esses são os dois principais fatores. Aí, olhando um pouquinho, assim, como mídia, por que a gente escolheu um determinado site, né? Então, o que o site precisaria ter para ser escolhido? Então, acho que primeiro é o conteúdo. Então, assim, um conteúdo bom faz toda a diferença, até porque quando você tem um site que tem um conteúdo relevante para um tema, você vai ter uma audiência qualificada. Então, eu acho que assim, ter um conteúdo bem feito, enfim, interessante, faz toda a diferença. Até porque, para vocês, vai fazer com que o usuário volte e volte sempre para olhar as matérias novas, enfim, os assuntos novos que estão no site. Então, esse eu acho que é o primeiro. Até porque também traz confiança para o anunciante de estar expondo a marca, associando a marca dele com a marca de vocês. Então, esse eu acho que é um ponto importante também. Segundo são os formatos que estão disponíveis no site. Então, hoje existe a IAB, na verdade, os formatos que a gente tem, né, que o Google tem, eles são padrões da IAB, então, quanto a isso não tem muito problema, mas a chance de você poder trabalhar, por exemplo, um formato em Flash, ou um Gadget Ad, ou, enfim, você poder ter um formato criativo melhor, é melhor para o anunciante também. Eu acho que na internet, em campanhas de mídia online, 50% do resultado vem da criação. Então, quanto melhor você puder fazer a criação, quanto mais interessante for o banner, o formato, enfim, quanto melhor você puder explorar, melhor vai ser seu resultado. Até porque na internet o conceito é um pouco diferente da mídia offline. Você não precisa de frequência, ficar impactando o usuário várias vezes. Né? Uma vez que você impacte, você tem uma peça legal, ele já clica na peça e vai para o site do anunciante. A gente falava até que a primeira impressão é a que clica na internet. Então, você não precisa ficar sendo massivo, mostrando várias vezes. Localização dos formatos, eu acho que isso é super importante. Então, quando você tem na página, por exemplo, isso até é um feedback que eu tive dos portais, quando eles faziam um estudo, vira e mexe, eles refazem a homepage, reformulam, mudam o banner de posição, etc. Então, um feedback, assim, para vocês saberem, banner quadrado é um dos banners que dá melhor resultado para qualquer campanha. Primeiro, por causa da localização dele. Então, normalmente, ele está localizado no meio do conteúdo. Então, você vai pegar o usuário na hora que ele está lendo uma matéria e o banner está lá do lado. Então, ele tende a ter um resultado melhor. Do ponto de vista criativo, o banner quadrado, para o pessoal de criação,
ele é melhor, ele tem uma área melhor para trabalhar. Então ele consegue explorar, porque o Super Banner é um formato bom também. Comparando com o Full Banner, por exemplo, é muito melhor, mas ele ainda é um banner vertical. Então, dependendo do produto, da imagem, por exemplo, tinha um cliente que era de telefonia, precisa mostrar o aparelho, né, o telefone. Fica complicado você mostrar num Super Banner. Então, a gente só usava o banner quadrado, porque daí consegue mostrar tanto a imagem do telefone quanto o texto, por exemplo. Então, assim, do ponto de vista criativo, o formato quadrado é um dos melhores para ser trabalhado. Localização. Então, no topo da página, de preferência, né, até porque é a natureza humana de leitura, você vai daqui do canto esquerdo superior para o lado direito, então no topo é melhor, passando pelo quadrado, e acho que o formato, a localização que não vai gerar bons resultados, tão bons quanto os outros, seria no rodapé. Né, porque você tem que fazer com que o usuário leia toda a página, veja toda a página até chegar no banner. Então, a predisposição dele para clicar numa peça ou para chegar até o final da página já é muito menor. Então, o ideal é que ele esteja no topo. Para muitos portais ainda, uma vez que o Super Banner, por exemplo, ele está no topo, se ele tiver, por exemplo, entre a barra de navegação do site e o conteúdo, funciona melhor ainda do que se ele estiver lá no topo antes de tudo. Então, se você reparar em alguns portais, eles têm a barra de conteúdo em cima, com o menu do site, o Super Banner e daí o conteúdo. Então, segundo eles, assim, a maioria dos sites funciona assim porque gera melhores resultados. É como se o banner estivesse mais integrado na página. Então, eles colocam nessa posição. Eu acho que é isso, né? Acho que são os principais, assim, fatores. Eu, como mídia, acho que uma das coisas que, como mídia, na hora que eu escolhi, era, assim, que agilizava muito a vida, é realmente você ter num lugar só, você conseguir negociar com vários sites, otimizar o seu tempo, né? Porque tempo de anunciante, de agência, não é muito fácil. Então, através de assim, um veículo só, você consegue otimizar a sua campanha, você maximiza a sua cobertura e com um custo muito, muito competitivo. Se comparado com os grandes portais, aí a gente pode falar de um custo assim, 4 vezes melhor, digamos assim. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista de anunciante, é uma grande oportunidade. E a segmentação, como eu falei, você atinge sei lá, você tem um produto, pensar no Unilever da vida, você está falando de Dove, por exemplo, uma vez que você usa a rede de conteúdo, você consegue atingir a mulher que está navegando no site feminino, que é o seu número, é o seu target, que está ali, e não você num grande portal perdido lá no monte de conteúdo. Né? Então, acho que vai um pouco da história do tiro de canhão e o tiro certeiro. Quando você usa um portal, você, queira ou não queira, está dando tiro de canhão, e uma vez que você vai para os sites segmentados, você está indo atrás do seu target mesmo, onde ele está navegando em busca de informação referente ao seu produto, por exemplo. Acho que é isso.